Boa tarde para todos. Estou aqui com mais um vídeo, conforme eu prometi, né? O meu alvo é usar essa ferramenta do YouTube para divulgar o Evangelho, combatendo a mentira. Não há como nós divulgarmos o Evangelho sem combater a mentira. Já vista os milhões de falsos caminhos criados por Satanás e seus asseclas e seus satanistas e Judas Iscariotes desviados do Evangelho. Então nós temos que, ao mesmo tempo que nós divulgamos as boas novas de salvação por meio do arrependimento e da obra expiatória de Jesus Cristo, nós combatemos e desmascaramos a mentira para que quem estiver nas mentiras, dizer assim, são os caminhos falsos, larguem e venham para Jesus Cristo, porque só a verdade liberta o homem. A Bíblia diz, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E esse vídeo aqui, o tema dele é o seguinte, quem ficará fora do céu, ou da Jerusalém Celestial? E eu, para fundamentar, eu vou ler aqui um texto de Apocalipse. O meu livro de referência é a Palavra de Deus. Os apóstolos de Jesus nem fez teologia, fizeram só com ele. A teologia que Jesus ensinou ele em 3 anos para os seus irmãos de sangue e também para os apóstolos que ele recrutou para o combate. Paulo tinha o conhecimento da Torá junto aos pés de Gamaliel, mas os demais todos foram ensinados pelo mestre, que é o melhor e maior professor. Eu sempre falo para os caras que são teólogos, que conhecem a letra, mas não tem o espírito, digo para ele que, e quando alguém me questiona, eu digo, eu não desprezo a teologia de Jesus. Eu repudio a teologia humana, que é ensinada para torcer a verdade. E quando eles me questionam, eu digo, vem cá. Aí a pergunta, como diz o Barney, vem cá, vá. Quem melhor conhece o sentido de um livro? O seu autor ou os leitores desse livro? O autor, quando ele escreve alguma frase de difícil compreensão, ele sabe a intenção. Então, o maior intérprete de um livro não é os outros que leem, é o seu autor. E o maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Portanto, quem não tem o Espírito Santo não pode conhecer a verdade, o sentido real do que foi escrito. Então, como eu tenho o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, nós lemos não com palavras humanas, né, mas com palavras espirituais dadas pelo Espírito Santo. Então eu vou ler aqui em Apocalipse, versículo 22, 14 e 15, que é um texto muito conhecido, mas pouco lido. Só é conhecido dos servos, não é lido pelos desviados, aqueles que não querem saber a verdade. Diz assim, Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurado, o 14, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aqui eu faço uma pausa, eu vi um vídeo há pouco, cujo título é Purgatório, uma mentira criada pelo diabo, o pai da mentira. O purgatório diz que purifica o pecado não capital, né? É o fogo do purgatório mentiroso que não existe na Bíblia. Em Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz que nós não temos que ir além do que está escrito. E aqui em João também diz assim, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Ou seja, comunhão com quem está na luz. Um que serve de Deus não tem comunhão com católico. Tem comunhão com... Tem amizade, mas não tem comunhão com feiticeiro, com adventista, com testemunho de Jeová, com mormon, porque eles seguem uma verdade falsa, ou seja, a mentira, e quem é servo de Deus segue a verdade. Então não há comunhão entre a luz e as trevas. E aqui diz, os que lavam a sua vestidura, não no purgatório, mas no sangue do Cordeiro. Olha aqui a Bíblia mostrando, a Bíblia ela é interpretada por ela própria. E Deus seria burro se deixasse uma brechinha para o diabo pegar os seus servos pelo pé, porque a Bíblia é a espada, é uma espada de 2 gumes, tanto salva como condena. Né? Lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou você, querido católico, que é da mentira do purgatório, ou Papa Gregório, mentiroso, está no inferno queimando, né? Que fomentou essa mentira do purgatório foi homologada no Conselho de Trento e de Florença, né? Para enganar milhares de pessoas que morrem achando que vão estar no purgatório
por meio de uma missão, você sai de lá, quando dão de cara, vão estar dentro do inferno queimando. Porque o rico, disse, quando ele morreu, ele disse no Hades, não foi no purgatório. Abriu os olhos estando em tormento. Lá em Lucas 16 você vai contar essa história aí. Né? E não disse que ele foi para o purgatório. E também o Lázaro também não disse que ele estava no purgatório. Ele foi diretamente para o seio de Abraão. Então, essa mentira do inferno e purgatório é do Satanás. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E aqui, quem vai ficar fora dessa cidade, que é o propósito do meu vídeo? Ficarão de fora os cães, que não é cachorro não, vou explicar cada um, e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Para completar esse versículo, eles vão ficar de fora, pastor, eles vão ficar de fora. Mas aí, se vão ficar de fora do céu, vão ficar no limbo, para onde é que eles vão? A própria Bíblia, o próprio livro de Apocalipse, no seu capítulo 20, versículo 21, 8, perdão, 21, capítulo 21, versículo 8, diz para onde eles vão. Diz assim, Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e eu também vou explicar esse texto aqui, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte, eles vão ficar fora do céu, vão ser lançados onde? Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Também vou ler aqui em Gálatas, e eu vou fazer um elenco, né? Rapaz, não, aqui a Bíblia, ela tem várias seções elencando os diversos tipos de pecado, que a Bíblia ela é clara. Gálatas capítulo 5, Gálatas, versículo 21, 19, que fala das obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, patente, latente, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria aqui, falando da feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, que quer ressentimento, iras, pelejas, dissensões, heresias, que ensinam os católicos, no sistema romano católico, Adventíssimo de Jeová, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Aqui não diz que vai para o inferno, mas Apocalipse diz, se não vai dar o reino do céu, vai dar o reino das trevas. E onde é que é o destino do reino das trevas? Por onde é que o diabo vai ser lançado? No lago de fogo, e todos os que obedecem seguem os seus ditames. Tudo isso aqui, né, a maioria das pessoas ditas cristãs, principalmente o sistema romano católico, que eu combato, não os católicos, os caras que eu mais amo, porque minha família veio toda aí, né, eu combato a mentira que o sistema de Roma, aquela Babilônia de Satanás ensina, e tem milhares de pessoas presas no inferno por causa das suas mentiras. E quem está na verdade, combatem a mentira. Né? Eles tentam esconder a praga, a vergonha da Inquisição, a história dos papas negros, né, que nesse vídeo que eu fiz eu coloquei um link a respeito da história desses caras. Não precisa ser um bom estudioso de história não, basta pesquisar na história. Um dia com a rede social, todo mundo tem acesso aos fatos históricos que ninguém pode torcer ou omitir ou tentar esconder. Então nós vemos que de uma árvore boa ela produz frutos bons, de uma árvore má ela produz frutos maus. Então meu alvo aqui é elencar. Vamos começar com o Apocalipse, né? 22, 14, 15 que eu li. Ficarão de fora. Tanto o texto que eu li de Apocalipse 22, 15, 21, 8 e Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, ele tem uma gama de adjetivos pecaminosos que elencam a lista de pessoas que vai para o inferno. Todos os pecados estão enquadrados nesses 3 textos aí. Que são os cães? Jesus disse que Paulo também falou que esses falsos profetas, esses falsos líderes cristãos, eles são cães gulosos, que comem carniça, devoram as ovelhas. O cão sempre, aquele cão que anda da estrada para guardar as ovelhas, ataca os rebanhos, como os lobos, devoram as ovelhas.
por meio dos seus ensinos falsos. Edir Macedo, R.R. Soares, Chorão, Cila Malacede, Desviado, todos esses caras que pregam prosperidade, né? O sistema romano católico, o tal do Papa lá que ensina a mentira do purgatório, ensina as pessoas a rezarem para a mãe do Senhor Jesus, coisa que até uma pessoa menos letrado sabe que Maria não tem onisciência, nem onipresença, nem onipotência. Porque todo mundo que morre em Cristo, Maria está no céu, está assim, o Espírito dela. Ela não foi assunto ao céu como Jesus foi, e nem Elias, e nem Enoque. Foram os três que foram arrebatados em corpo. Diz que Moisés teve o corpo enterrado por meio... Deus enterrou o corpo de Moisés. Então, como é que a criatura tem a onisciência? Maria não é criadora, é criatura? Então essa mentira que eles ensinam aí, ensina a pessoa a rezar o texto, que o texto vem também do budismo, né? Repetindo 1000 vezes a Ave Maria, como a nossa amada querida irmã Maria fosse surda, e como tem que repetir 50 vezes o Pai Nosso. Coitado. Eles continuam bebendo, fumando, xingando, se prostituindo, porque todos esses ritos aí não libertam a pessoa do pecado. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse, se pois o Filho, não é Maria, não é Pedro, não sou eu sou apenas uma testemunha, sou o menor dos servos de Deus, vos libertar, ou seja, Jesus, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? Do cigarro, do carnaval, da praia, onde as mulheres vão tudo pelada com o bumbum de fora, fazendo topless, das academias malditas, que as mulheres vão para lá, não para mulher, vão para tornar o corpo dela como objeto de pecado, para levar os homens a cobiçarem. Se não quisesse pecar, elas iam de vestido, cobriam lá, trocavam a roupinha dela, malhavam num lugar só para as mulheres, os homens hoje é tudo junto. Os homens vão para lá para ver a perereca das mulheres estufadas. Me diga se eu não estou falando a verdade. Entendeu? Então, os cães. Quem são os cães? São falsos profetas que enganam com teologia de prosperidade. Os pastores também que não pregam a verdade em relação à Bíblia, porque a mentira não liberta ninguém. Então, porque eles sabem, se pregar a verdade, as pessoas, a maioria não irá receber essa verdade, porque as pessoas, a Bíblia diz que nos finais dos tempos as pessoas não aceitariam, ou seja, não sofreriam a sã doutrina, Paulo falou, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências ou paixões, desviariam os ouvidos da verdade, ou seja, de Jesus, Jesus é a verdade, e voltariam às fábulas. Então, os cães são todas as pessoas que ensinam um evangelho diferente daquele que está na Bíblia. Só tem uma Bíblia, eu falei no vídeo anterior. As Bíblias adulteradas são duas. A do sistema católico romano, que tem 7 livros a mais, e também as das testemunhas de Jeová. Adulteraram o Gênesis, grafam as palavras e os textos que falam de Jesus, referindo-se a ele como Deus, porque Jesus é Deus, e eles não aceitam isso, muito embora a palavra da Bíblia, Trindade, não tenha, mas a Bíblia é clara que Deus se manifesta através de 3 pessoas, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tanto é que a bênção apostólica, ela dá que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. A Bíblia, ela é patente com relação à manifestação trina de Deus, subsiste em 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra e o Espírito é outra. Então, as testemunhas de Jeová são das ferramentas do diabo, né? Tem um testemunho aí do irmão no inferno, que Deus levou ele lá, ele viu lá o principado, um lugar só onde estão os católicos romanos, onde estão os adventistas, testemunhos de Jeová, os mormonismo, o budismo, são todos sistemas que enganam as pessoas. E o meu alvo aqui é falar a verdade. Eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de sofrer sanções, perseguição, porque Jesus foi perseguido. Amo os católicos de montão, amo os adventistas, amo os testemunhos de Jeová, que estão tudo criatura de Deus. Só que eles estão no engano. E só vai libertar eles se nós, pastores, tivermos a coragem dada por Deus de pregar a verdade. Porque não é crime pregar a verdade. Se essa verdade ofende você, porque você está na mentira. John Hus, quando ele estava sendo queimado na fogueira, ele falou para o padre assim, ó, para o Papa ver lá em Roma, 1600 e pouco, ele disse, prefiro ofendê-los com a verdade a matá-los com a mentira. Jesus disse a mesma frase em outras palavras. Jesus falou assim, João 7,7. Querido católico, pega na tua Bíblia, está escrito assim. Jesus falou para os irmãos carnais dele, o mundo não vos pode odiar, mas a mim ele me odeia. Que mundo Jesus está falando? Não é, são as árvores, não são as árvores, não são os peixes, não são
os animais quadrúpedos. Não, esses bichos não odeiam Jesus porque Jesus criou eles. São as pessoas perdidas que são cheias de diabo. Jesus falou assim, o mundo não vos pode odiar, mas a mim ele me odeia, porquanto dele testifico que suas obras são más. Eu falando aqui sobre os papas pedófilos, estupradores, incestuosos, zoófilos, que está na história aí nesse vídeo que eu escrevi, Purgatório, uma mentira criada pelo diabo, tem lá um link. Todo mundo conhece a história do mundo. Não são representantes de Jesus, nunca foram, porque se fosse, eles não teriam feito essas aberrações que fizeram aí. Como também tem muitos ditos pastores que atraem as esposas, pegam as irmãzinhas da igreja, né? E muitos deles, eu não sei se são zoófilos, mas que é o que é patente, algo assim aberrante. Um cara que se diz representante de Jesus e a rendição de Pedro, como diz que Pedro deu a chave para ele que é mentira. Como é que Pedro foi zoófilo? Pedro foi incestuoso? Pedro era casado. Pedro, ele transava com a própria irmã dele, né? Ele fez filho na irmã e depois pegou o filho e colocou para ser outro papa. Nesse link tem aí. Né? Meu alvo aqui é mostrar quem são os cães. E esse texto aqui que eu estou falando, da palavra de Deus, todo esse pessoal, esses líderes que ensinam essas mentiras, teologia de prosperidade, rosa ungida, sal grosso, lenço ungido, lencinho do marmoto como esse filho do maligno, Edir Macedo, que é abortista, ensina, e C.R.R. Soares ensina. Aquilo é uma falsa cura, é uma troca dos demônios. Porque nós conhecemos uma árvore pelo fruto. Se não pegar a santidade, suas ovelhas não forem santas de corpo, alma e espírito, de espírito, alma e corpo, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, são do diabo, vão para o inferno. Independente de denominação, Assembleia Batista, se não for santos, separado, que a igreja está corrompida brasileira, a maioria está, pode ser da Assembleia, vai para o inferno, Metodista vai para o inferno, Presbiteriano, Congregacional, Batistão, o que for. Deus não criou denominação. A igreja de Jesus é feita por pessoas santas, separadas do pecado. Quem fuma, quem bebe. Lá no lugar onde eu se vê que nós Luís, tem um cara lá, um padre que fumava. Eu digo, como é que você não consegue ver que o cara é do diabo? Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus jamais vai fumar. Não vai. Assista o testemunho da irmã Charlotte aí, que ela foi uma freira, foi estuprada pelos padres. Teve um nenenzinho, as Mares Superiores mataram o bicho sufocado no México, o governo fechou todos os conventos de clausura. Só por isso aí, pela história, vocês estão cegos. Vocês não veem, meus queridos católicos. O versículo que eu tenho para vocês sobre a cegueira é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Está na tua Bíblia, diz assim. Mas saindo, o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está, nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, que falar sobre os incrédulos, que não creem no evangelho santo, para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O meu pai foi liberto do catolicismo romano quando ele creu no evangelho como está na Bíblia. Largou as imagens, cultura, largou a cachaça, o tabaco e abandonou a quizumba lá da Tarimacuma que ele pertencia. Então, os cães, os feiticeiros. Esse feiticeiro aqui inclui todo tipo de contato e vocação com o mundo espiritual. Inclui o budismo, né? Que eles também fazem meditação transcendental, são demônio, aquilo. O espiritismo, o kardecismo, a umbanda, quimbanda, candomblé. Eu falo na cara. Porque tudo são nuances do diabo. Meu pai veio da macumba. Eu tenho um tio que ele é, acho que o bucho mais velho do Brasil. Tem 100 e poucos anos, meu tio Sabá Rufino. Né? Então o meu compromisso aqui é com a verdade. Meu compromisso é com Jesus. Não estou preocupado se o cara é general, mas é católico. Se é almirante, se é católico. Respeita a hierarquia militar, mas contra a salvação, não tem simpatia por ninguém. Se é presidente, né? Tem agora para o nosso presidente Bolsonaro, para salvar ele, que ele é católico, é enganado. Né? E a pessoa que quer no catolicismo romano, ele é mentiroso porque segue a mentira. Então, amo o Bolsonaro, oro orando por ele, porque o rei Nabucodonosor era um ímpio. E Deus botou ele para dominar o povo de Israel, porque estava rebelde. E a Bíblia diz para não orar por todas as pessoas que estão em eminência, em autoridade, independente de que seja. A religião Deus não criou. Deus criou o caminho. Então, eu oro o Bolsonaro como uma alma precisa de salvação. Como presidente, precisa da minha oração, respeitado como sou militar, eu chefe supremo das Forças Armadas, meus almirantes, sou da Marinha, sou fuzileiro, respeito todos os meus comandantes, mas tratando-se de salvação, coloque-se a Marinha para o lado e a salvação, porque a Marinha não salva ninguém. Coloque-se a Marinha para o lado e a verdade. Pregar a verdade não quebra hierarquia, coisa nenhuma. Desde que se fale com respeito. Jesus falou a verdade dura e crua, mas ele falou a verdade, tem que ser falada. Todos aqueles que algum campanha meu vê aí, leia a Bíblia, pegue, compare a sua vida. Se uma pessoa de Deus invoca espírito, acende vela, faz invocação para demônio, coloca esparge nas ruas, xinga as pessoas, fuma cachaça, é o diabo, Deus condena. Feiticeiro, todo tipo de espiritismo. E os que se prostituem. Prostituição é relação incestuosa. Né?
que em relação em incesto é praticar sexo com pessoas do mesmo sexo. O pai com a filha, a mãe com o filho. Né? Mas eu uso esse termo de forma figurativa ou de maneira metafórica para explicar que a pessoa quando transige com o evangelho, o pastor que tem medo de falar a verdade, não, aquela irmãzinha está com o cabelinho pintado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, o cabelo pintado é adultério. Deus diz também, eu disse que os adúlteros, lá em Apocalipse 21:15, 21:8, diz que os adultos não herdarão o reino do céu. Quando você adulterar com o seu cabelo, fura a sua orelha, né, corta a tatuagem, isso é um tipo de adultério. Adulterar o original. O que é adulterar? Quando você pega lá um cheque em branco e adultera, falsifica a assinatura do signatário, você é adúltero para Deus. Não é só, pastor, transar com a mulher do vizinho ou vice-versa, não. Isso é um dos tipos de adultério. Se o pastor não pregar a verdade, eu tiver medo, não, eu vou falar, eu vou ser preso, eu estou preocupado com isso. Então, o tímido é o cara que é salvo e tem medo de falar a verdade. Todo salvo, ele não tem timidez. Pode ter lá no mas na hora que Deus pega, ele toma com ousadia e ele é igual Pedro. O meu discurso de Pedro, quase 3 mil homens se converteram a Jesus. Deus não deu para nós espírito de timidez, nem de covardia, nem de medo. Nós somos ousados no Senhor, porque foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Uma alma, vou pegar aqui, a alma do meu presidente da República, o Bolsonaro, que eu oro por ele, e a alma de um mendigo lá debaixo da ponte, essas duas almas, o dinheiro do mundo todo não paga. Uma alma, seja do Bolsonaro ou do cara que é cracudo, todas têm o mesmo valor para Deus. O dinheiro, a riqueza do mundo não paga. Então, ai, Jesus. Morrer, a Bíblia diz, não tem mais o que mata o corpo. Porque não pode matar a carne, não pode fazer mais nada. Tem mais aquele que, além de matar o corpo, tem poder de jogar no inferno, Deus. Então, só quem eu tenho que temer é Deus. E tem outra coisa, o servo de Deus só morre quando Deus quer. João Batista, enquanto não chegou o tempo de cumprir a missão dele e concluí-la, não foi morrer. Jesus, enquanto não chegou o tempo dele morrer, tentar jogar ele no precipício, ele passou pelo meio e foi embora, porque não é chegar a hora dele. Então, a minha vida está guardada na mão de Deus. Então, enquanto eu falar a verdade, eu não tenho que temer nada. Eu falo por causa do amor que eu tenho por todos vocês. Né? Os feiticeiros. Os que se prostituem é a pessoa que transige com o pecado, que também inclui as pessoas que usam o corpo dele para ver filme pornô, se masturbam, faz zoofilia, bacanal, aquele bagulho todo. Tudo que envolve prostituição, garota de programa, que o diabo é malandro, botou o nome garota de programa, é prostituta. Garota de programa é prostituto, é homossexual, é lésbica. Também o Zé Feminado, o cara que mede o pênis no reto do outro, com a esposa, de qualquer pessoa. Tudo que for perversão em relação ao sexo, ou relação ilícita, é prostituição. Os homicidas, não é só o cara que mata o cara por maldade, né? O cara que mata com a língua também. Os idólatras. Aqui tem uma desculpa esfarrapada do católico. Não adoramos, veneramos. Meu filho, adorar e venerar são sinônimos. Deus disse que o ídolo nada é. Você pegar uma imagem feita de barro, veio por um cachaceiro, um impuro lá, vai, aqui é pintar, isso aqui é Maria, isso aqui é José. Você fica de joelho, fica olhando para aquela imagem. Me diz da guerra primitiva que estão tirando isso aqui. Ah, pastor, mas Deus mandou fazer o querubim. Vem cá. Eles acendiam vela para aquele querubim, rezavam para ele. Aqui simplesmente na Bíblia, no céu tem querubins. Deus fez aquele querubim somente para ornamentar, simbolicamente era o símbolo da presença de Deus. Ficava, ninguém podia olhar para aquele querubim, era coberto, o cara tocasse nele e morria. Usar tocou, morreu. Então não venham querer enganar quem com essa palavra de Deus. Não venham querer usar a má fé, o ludíbrio, para usar uma coisa da Bíblia torcida para justificar outra. Dentro daquelas imagens que vocês têm aí, é cheio de demônio. E Deus diz assim, os idólatras, a sua paz está no lago do fogo. E não é só imagem e cultura não, os caras que torcem futebol é do diabo. A origem do futebol, que as pessoas não conhecem, é chinesa. Eles cortavam o percurso das pessoas, jogavam na guerra, jogavam no chão e batiam de um para o outro. É aí que é a origem da porra de futebol. Onde tem futebol tem cerveja, cachaça, bebida, filme pornô, porfia, disputa, emulação e super salário. Né? Um médico estudou 6 anos, um advogado estudou 5 na faculdade. Não também estudei direito. Aí tem que fazer um preparatório para ser juiz substituto para depois ser togado. Então você vai ver que esses caras, essas pessoas que dão sangue, um jogador ganha quase do mesmo, porque tem os bestas que pagam para esses tolos. Quando vocês não brigaram, saíram no tapa, se mataram,
por causa de time de futebol. E boa gente dita crente. Eu vi um vídeo desse tal de Malafaia desviado, em cima do altar, ele com aquele filho, outro filho de herege de Madureira, lá do filho do Manuel Ferreira, em cima abrindo a tal bandeira do Vasco. Olha, o único ídolo que eu tenho é Jesus Cristo. Idolatria, a parada de futebol. Isso aí é o pior ídolo que tem. Assiste o testemunho da irmã Eva Zirkov, uma russa. Assiste o testemunho do pastor Kenzo. Tem os três testemunhos aí no YouTube. Um da irmã russa, que é a irmã Eva, do pastor Kenzo, e de um cara da África, que era até Ronaldo Musano Bruxo. Deu mostrando sobre o pacto que Kaká tem, esse Pelé tem. Onde é que a pessoa de Deus... O estado de Neymar, cheio de briga aqui, atleta de Cristo, atleta do Capiroto, Deus não tem atleta de Cristo não. Paulo pegou aquela situação lá para comparar os caras que corriam, para mostrar uma coisa lá real, para comparar como nós temos que ser perseverante. Então não tinha futebol, os caras corriam dentro do estádio, era assim, e só um leva a coroa. Eu não estou sem a Bíblia não. Idólatra, pessoa que é idólatra por televisão, novela, tudo, por roupa, por dinheiro, por carro, coloca acima de tudo. Isso é idolatria. E qualquer que ama e comete a mentira. O vídeo está com 26 minutos para não ficar muito longe. Em João 8,4 diz assim, Jesus falou para os fariseus, vós tende por pai ao diabo e querer agradar o vosso pai. Porque eu vou ler para você aqui, para você não dizer que eu estou lesando. João 8,4. Que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, quem segue a mentira vai para o inferno. Aqui. João 8,4. Se eu consigo ver Jesus. Começa bem aqui, ó. Onde está meu dedo. Bem aqui. Assim. Vós tende por pai ao diabo. Né? Assim. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida. Desde o princípio não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando uma pessoa mente, ele está sendo usado pelo diabo, tornando-se filho dele. Porque nem todo mundo é filho de Deus. João diz assim, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda filha, ou filho não, toda criatura. Todo mundo perdido é criatura. Quando ele recebe isso como Salvador, abandonando o pecado que se converte, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus. João 1, versículo 11 e 12. Então, essa mentira que o sistema católico ensina, todo mundo filho dele não é não. Deus não é filho dele no inferno. Deus não tem filho homossexual, ladrão, estuprador. Quando a pessoa larga esse pecado e entrega a vida para Jesus, ele torna-se filho de Deus. Então, aqui essas pessoas que eu elenquei aqui, todos eles, vão para o inferno, que são os principais elementos que apontam. Então, você quer morar no céu, nova quer salvação. Abandone todo o pecado, tudo que foi impuro. Reconheça que Jesus derramou o sangue dele para te salvar na cruz do Calvário. Largue o sistema religioso, porque não tem como pessoa ser filho de Deus e vivendo a praia do pecado, chegando nos outros, bebendo, fumando, se prostituindo, indo para a praia, pulando carnaval, indo para boteco tomar cerveja e cachaça. É isso aí. Acender vela, ser macumbeiro, não. Filho de Deus, ele é santo, separado. A palavra santo vem do grego agiasmos, separado do pecado. Então que Jesus, nesse vídeo, venha converter você. Abra os olhos. Os adventistas negam que o inferno existe, chamando Jesus de mentiroso. As testemunhas de Jeová adulteraram a palavra. Os católicos adulteraram por adição. As testemunhas de Jeová por subtração e adulteração. Vão tudo para o inferno. Então, siga Jesus Cristo. Maria não pode ouvir tua oração. A Bíblia diz, em nenhum outro há salvação. Pedro falou, Atos 4, 11, 12. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus, a pedra principal de esquina. Só ele salva. Deus vos abençoe. Oremos pelo nosso presidente para Deus salvar ele. Oremos para Deus libertar os católicos, meus queridos que eu tanto amo. Minha família veio daí, mas fomos iludidos, mas Deus nos libertou. Pelo testemunho de Jeová, pelo adventismo, pelo budismo. E peço oração pelo povo da Filipina. Pelos presídios lá, para que Deus abençoe, fomente, mova aquele sistema judiciário para as pessoas que estão aguardando audiência. Não passe 15, 20 anos numa prisão lá super horrenda. Eu chorei tanto essa semana. Porque quem é de Deus ama as almas. E aprenda uma coisa, só a verdade desmascara a mentira. E a verdade é Jesus Cristo. Adonai.